Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre algo que desperta muita curiosidade e ao mesmo tempo pode dar um nó nas nossas cabeças e imaginarmos que algo tão simples pode ter consequências totalmente diferentes lá na frente. Estamos falando da teoria do caos. Essa teoria ela faz parte da área da matemática que estuda como pequenas diferenças em condições iniciais dentro de um sistema dinâmico e complexo pode causar resultados tão diferentes. Ou seja, uma pequena mudança logo no início de um evento pode ter resultados imprevisíveis no futuro. Pode ser até assustador se pensarmos que essa teoria tem muito a ver com o nosso cotidiano. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, como um simples prego ou um parafuso pode alterar completamente uma vida de uma pessoa. Por exemplo, vamos pensar que você vai fazer vestibular e que você precisa chegar no horário porque senão o portão estará fechado. Nesse dia você resolve sair de casa de bicicleta, só que no caminho um parafuso está naquele caminho e fura o pneu. Você tem que regressar e isso termina atrasando tudo porque você vai ter que ir andando ou você não encontra um carro e quando chega lá o portão está fechado. Aqueles planos que você tinha iniciais de fazer um vestibular para direito, você termina desistindo no meio do caminho. Por quê? Você entra no cursinho para tentar recuperar esse tempo perdido, encontra outras pessoas, até um amor que termina influenciando você a fazer um outro vestibular no próximo. Ou seja, em vez de direito, você tenta para turismo, por exemplo. E aí, você se casa, tem filhos, coloca uma agência de turismo e muda a sua vida. Um outro exemplo, você está com uma viagem planejada. Durante o caminho, você está no carro, um parafuso também aparece naquele caminho, um pneu estoura, você se atrasa para aquele voo, daquela viagem, você não consegue chegar a tempo e depois você descobre que naquele avião exatamente aconteceu um acidente. Ou seja, nem tudo nessa teoria é negativo. Quando falamos da palavra caos, parece que alguma coisa é destrutível. Não, nem sempre. Essa teoria do caos, a palavra caos, quando pensamos nela, pensamos que é algo que seja negativo, e nem sempre é. Na verdade, o que Edward Lorenz, que é um matemático e meteorologista, ainda lá na década de 60 descobriu foi o seguinte: ele estava apenas usando um programa de computador e colocando informações meteorológicas relacionadas à temperatura, umidade, pressão do ar, força. Então, colocando essas informações, ele alterou algumas casas decimais apenas. E isso teve consequências lá no final, no resultado final, que ele não esperava. Ou seja, pequenas casas decimais em números nesses dados que ele tinha inserido nesse programa de computador alterou completamente os resultados que ele estava esperando. E a partir disso, baseado nesses resultados, ele criou equações que usou como termo efeito borboleta. É daí que vem aquela frase que provavelmente você já deve ter ouvido: um pequeno bater de asas de uma borboleta pode gerar um tornado do outro lado do mundo. É claro que apenas um bater de asas de uma só borboleta não vão ter consequências aparentemente nenhuma. Imaginamos que toda essa espécie de borboleta desapareça. Consequentemente, haverá uma alteração complexa dentro do sistema, dentro de uma cadeia. Quando pensamos que um ser deixa de existir, todos os outros seres que dependem daquele outro para coexistir, eles podem ser alterados. Uma cadeia. Temos que pensar em um sistema complexo, ou seja, o universo todo ele está interligado. Às vezes pensamos que nosso comportamento não vai alterar nada, mas a gente não sabe até que ponto as nossas atitudes e o nosso comportamento poderá influenciar as outras pessoas. Então, podemos definir teoria do caos como a ciência que prevê um comportamento de sistemas imprevisíveis, justamente porque existe essa consequência. Tudo que fazemos, ou tudo que dizemos, ou tudo aquilo que existe no mundo vai ter uma consequência no final. Mas depende muito dessas alterações. E o que a teoria do caos vem dizer é justamente isso. Ele não tem como prever essas alterações. Sabe que existe e sabe determinar algumas causas e consequências, mas não tem como prever totalmente esse evento, o que é que vai acontecer no futuro. Então, existem alguns princípios dessa teoria, que é a imprevisibilidade, ordem e desordem, uma mistura de fatos do início ao final,
como também um fractal, que é aquilo que está sempre acostumado a acontecer. Vimos isso em árvores, em células, em sistemas, comportamentos, mas que basta uma alteração no momento da produção ou naquele comportamento para que as consequências no futuro haja uma desordem completa. Por exemplo, uma mutação de uma célula termina causando câncer, um exemplo. E essa teoria, ela terminou ajudando a pensarmos sobre questões meteorológicas, questões em relação ao comportamento das pessoas, como também questões ligadas à saúde. Podemos aplicar também essa teoria na história. Exemplos básicos que podemos encontrar sobre essa teoria é em relação às guerras. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, sabemos que o evento que desencadeou essa guerra foi a morte do arquiduque da Áustria, Ferdinando. Existe um atentado à vida do arquiduque, só que ele sobreviveu e algumas pessoas que estavam com ele no carro se acidentaram. Ele foi visitar essas pessoas no hospital. Quando ele estava dobrando a rua, essa mesma pessoa que cometeu o atentado provocou um novo atentado e dessa vez ele morreu, desencadeando um evento que marcou o início da Primeira Guerra Mundial. Então podemos perceber que se tivesse acontecido diferente, se ele tivesse ido para um outro local, se tivesse essa pessoa não encontrado ele naquele exato momento, provavelmente nunca teria acontecido a Primeira Guerra. Um outro exemplo é a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, Henry Tandey encontrou um soldado alemão na sua frente. Ele poderia, naquele momento, acabar com a vida dele, mas ele decidiu poupar a vida desse soldado alemão e deixar que ele passasse. E esse soldado era Hitler, ou seja, se ele tivesse realmente cumprido com as ordens e tivesse matado esse soldado, provavelmente não teria acontecido a Segunda Guerra Mundial. Ou talvez tivesse sido algo totalmente diferente do que conhecemos na história. Isso são alguns fatos que é uma teoria, na verdade, e esses fatos são alguns que conseguem nos fazer refletir sobre eventos pequenos ou decisões que são tomadas e que isso pode desencadear vários outros fatos importantes na história ou na vida cotidiana da gente. Eu trouxe aqui alguns exemplos de filmes que tratam sobre esse assunto, que é bem interessante que possamos assistir. O primeiro é De Volta para o Futuro, que existe uma trilogia que ele brinca com essa situação. Eles descobrem, né, aquele cientista e o rapaz, eles descobrem uma forma de viajar no passado e viajar para o futuro. Só que nesse momento que eles viajam para esses dois momentos, ele não pode fazer nenhum tipo de alteração, porque ele não sabe o que é que pode acontecer na vida dele mesmo no presente. Assim como ele, quando viaja também para o futuro, ele não pode. Então, a ordem é justamente não alterar nada. Mas a gente sabe muito bem, quem já assistiu essa trilogia sabe que algumas situações são alteradas. E as previsões para ele não podem, são imprevisíveis, na verdade. Um outro exemplo de filme é Efeito Borboleta, que tem o número 1 e o 2 também, que vai tratar sobre essas questões de alterações entre o passado, presente e futuro. Um outro filme que é interessante também para assistirmos é um filme brasileiro, que é O Homem do Futuro, esse de 2011, com Wagner Moura. Também brinca com essas situações de viagem no tempo e também alterações. Um outro filme que também eu assisti recentemente, que é espanhol, esse é de 2019, com a atriz Adriana Ugarte, é Durante a Tormenta, e ele também vai falar sobre essas alterações, em que uma decisão, uma atitude termina modificando isso no presente e no futuro. E vocês já ouviram falar sobre a teoria do caos? Já tentaram pensar sobre situações ou comportamentos, palavras, ou mesmo coisas simples no seu dia a dia, como algo pode modificar completamente a sua vida no futuro? Seja na profissão, seja no relacionamento. Então procure analisar direitinho essas situações e veja se essa teoria pode ser aplicada no seu dia a dia também. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham sobre essa teoria, se vocês acreditam ou não, se acham que é uma loucura ou se realmente faz sentido. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!